Vamos ouvir o que diz nesse momento, em coletiva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, eu estou achando que tem que ter uma hora que tem que parar. A última pergunta, presidente. Tudo na vida... Ali o Fábio, por favor, a gente encerra. É que tudo na vida tem hora de começar e hora de parar. Presidente, boa noite. Fábio Murakawa, sou repórter do Valor Econômico. É mais perto para falar, meu filho. Vamos lá. Eu acho que o meu som está perfeito, mas do de vocês... Vou tentar colocar... Está melhor? Tá certo. Presidente, eu queria insistir um pouco nessa questão da Venezuela, né? Quando se diz que se cria uma narrativa contra a Venezuela, geralmente se imagina que são líderes do campo da direita, né, que costumam criar essa narrativa. E, de fato, hoje o presidente do Uruguai, por exemplo, disse que o senhor tapa o sol com a peneira quando diz que não há, que existe esse tipo de narrativa contra a Venezuela. Mas a gente viu hoje também um líder da esquerda, né, que é o presidente do Chile, dizendo que a declaração do senhor é descolada da realidade. E a gente teve também o Alto Comissariado da ONU, liderado pela Michelle Bachelet, apontando diversas violações na Venezuela. Então, diante disso, eu queria perguntar se o senhor realmente acredita que não tem nada de errado lá, nesse quesito de violações de direitos humanos, de democracia. E se o senhor acha que o Brasil pode exercer o seu papel de liderança também para ajudar a Venezuela nessa questão da democracia. Veja, Obrigado. quem vai ajudar a Venezuela é a própria Venezuela. Eu não posso dizer para você que não tem nada na Venezuela, porque a última vez que eu vi o Maduro a última vez que eu fui à Venezuela foi no enterro do Chávez. E a última vez que eu vi o Maduro foi um pouco antes da posse da Dilma e logo depois da morte do Chávez. Eu não posso dizer. O que eu sei é que no relatório a Michelle Bachelet pede para criar um escritório de direitos humanos e foi criado o escritório de direitos humanos. É importante que as pessoas, ao fazer juízo de valor de um país, não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era na Venezuela, mandei o Celso Amorim lá. Conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para votar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista, que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível que de 29 eleições o cara tenha ganho 27 ou 25. Não é possível que de 23 governadores ele tenha eleito 19. E ele perdeu exatamente na cidade do Chaves. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Não é possível. Eu brigava com o Chaves que qualquer coisa o Chaves queria fazer um referendo. Qualquer coisa queria fazer um referendo. Qualquer coisa falou, pô, para de eleição, trabalha um pouco. Não dá para ficar só com eleição. Então eu acho que naquilo que eu puder contribuir para o fortalecimento da democracia em qualquer país do mundo, eu vou fazer. Porque eu nasci assim. Eu sou o resultado da democracia nesse país. Mesmo quando a imprensa tentou me destruir, ela contribuiu para que eu estivesse onde eu estou. Então, o fato do cidadão ter o direito de falar mal, de discordar, é tudo o que me interessa. Eu fui presidente 8 anos, nunca precisei almoçar com nenhum jornal, nenhuma televisão, nenhuma rádio, nunca precisei chamar o editor para conversar, fui candidato, nunca procurei, e estou na presidência e nunca vou procurar. Eu quero respeitá-los como eles são, e eu quero que eles me respeitem como eu sou. É isso, meu caro. O resto da gente ficar ouvindo dizer, não, vai lá para ver. Vai lá para ver. Eu conheci um cidadão não democrático aqui no Brasil. Eu conheci aqui um fascista, que
que durante 4 anos nunca conversou com o sindicato, nunca conversou com o empresário, nunca conversou com o quilombola, nunca conversou com o indígena, nunca conversou com o partido político, ninguém. Aí eu conheci no Brasil. E ele foi, sabe, exposto para fora pelo povo brasileiro que estava cansado. Se vocês me perdoam, agora quem está cansado sou eu. Eu quero pedir desculpas a vocês e vou embora. Haverá outras oportunidades. Presidente, o senhor vai na Venezuela? Luiz Inácio Lula da Silva encerrando a coletiva com a imprensa após o encontro do Unasul, que reuniu presidentes da América do Sul em Brasília nos últimos 2 dias. O presidente Lula, que defendeu aí o desenvolvimento sustentável, ele voltou a falar, vamos acompanhar. Eu tenho agora em junho que ir no Encontro Econômico na França, eu tenho que ir em agosto na reunião dos BRICS na África do Sul, eu ainda tenho em São Tomé e Príncipe uma reunião sobre a CPLP, os países de língua portuguesa, eu tenho que ir à Índia, sabe, em setembro, para o encontro dos BRICS, do G20, os BRICS da África do Sul. E se depois de tudo isso eu estiver vivo, aí quem sabe você marca uma reunião na Venezuela e eu vou lá conversar com o Maduro. Eu preciso visitar toda a América do Sul. Faz parte da minha cultura política visitar todos os países que o Brasil tem relação. Eu, no outro mandato, visitei muita África, visitei todos os países da América do Sul e do Caribe, todos, sem distinção. Agora não vai dar, porque é um mandato só, já estou com 5 meses de mandato, já perdi 5 meses, mas já viajei mais do que o outro durante 4 anos. Então é isso, gente. Desculpa por alguma falha minha e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. Você estava querendo fazer uma pergunta a tempo. Faça a pergunta, querida. Eu sou da China, China Media Group, a emissora nacional da China. A gente tem muito interesse em saber como você expressou na reunião que o Brasil quer criar uma moeda comum na região e como eu sei que você já expressou antes que o Brasil também quer criar uma moeda com os países dos BRICS. Porque você tem essa ideia, que isso significa que o Brasil quer depender menos da economia dos Estados Unidos, ou vamos dizer que o Brasil quer o fim da hegemonia da moeda dos Estados Unidos. Obrigada, presidente. Olha, quando nós tínhamos o ouro como paridade, os Estados Unidos não pediu para ninguém e fez com que o dólar passasse a ser a paridade. A União Europeia criou o euro. Por que os BRICS não podem criar uma moeda? Por que país como a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Brasil com 220 milhões de habitantes, por que a gente não pode criar uma moeda? Por que a gente é obrigado a ter que comprar dólar para fazer o nosso comércio? O que eu acho estranho é que a nossa imprensa acha esquisito isso. Sabe aquela ideia do cara que não quer independência? Tinha muita gente que não queria independência. Quando Dom Pedro criou a independência, foi morto no Ipiranga, a independência só vai acontecer em julho de 2023 com os baianos, expulsando os portugueses. Então, ter moeda, a moeda faz parte da soberania de um país. Se a gente tiver a nossa moeda junto com outros países para a gente discutir a nossa relação comercial, é um bem. Não vai fazer mal para os Estados Unidos, porque continua com dólar, mas vai fazer bem para nós, porque nós vamos ter uma casa de moeda que vai produzir outra moeda e a gente não fica refém de uma moeda que só os Estados Unidos têm a máquina. Sabe? Então é só isso. É simples assim. A gente está buscando um pouco de soberania comercial, soberania econômica. A gente está querendo ver se a gente vira dono do nosso nariz. É muito pouco. Para quem viveu 500 anos de colonialismo, é muito pouco. Obrigado, gente. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão.